Tudo bem, galerinha? Estamos de volta. E no finalzinho do último bloco, paramos exatamente nessa tabela Mega, Ultra, Plus, Advanced, importante aí para a sua preparação. Tá joia, galera? Então, é aquilo que eu falei, né? O predicativo quase sempre vem com essa separação visual. Concurso de nível médio é tranquilo isso aqui, tá? E mais temos também essa diferença semântica. E é sobre ela que nós vamos falar agora, ao analisarmos os exemplos a seguir. Então, memorize isso. A característica trazida por um adjunto adnominal é uma característica permanente, é uma característica intrínseca. Por sua vez, a característica trazida pelo predicativo é uma característica momentânea, circunstancial. Nesse sentido, vamos analisar estas duas frases. Olha lá, João vendeu o casaco manchado. E João vendeu o casaco, vírgula, manchado. Então, tem uma vírgula aqui, né? Isso aqui facilita bastante a nossa vida, facilita bastante a nossa análise. Eu quero fazer a análise, claro que é da palavra manchado. É ela que me interessa, porque não precisamos, né, ter mistérios aqui. Logicamente que em um caso ela vai ser adjunta de nominal e no outro ela vai ser predicativo, tá? Vamos só delimitar. Olha lá a diferença, né? Quem é o sujeito da oração? João, nos dois casos, então pode sublinhar aí, João é o sujeito nas duas orações. Bora ver aqui, ó o verbo, vendeu. Então, tá aqui. Esse verbo aqui, ó, é um verbo que indica ação. Este verbo é um verbo que indica ação. Então, essa ação, ela vai chegar num alvo, verbo transitivo direto, indica ação, e percebam, essa ação está chegando aqui no casaco manchado, né? Então, pessoal, olha só, o casaco manchado é o objeto direto, tá bom? E aí, dentro deste objeto direto, aí aqui, olha só, tudo isso aqui, vou até trocar a cor, botar de verde. Tudo isso aqui é o objeto direto. Olha a diferença. Tudo isso é objeto direto. Aí vamos lá, eu tenho uma função sintática. Quem é o núcleo dessa função sintática? Substantivo. Quem é o substantivo que está ali? Casaco. Então, acabou. Se casaco é o substantivo, casaco, pessoal, é núcleo do objeto direto. Casaco é núcleo do objeto direto. Pronto. Aí, beleza. Continuando. Dentro deste objeto direto, vou botar um amarelinho aqui para a gente, eu tenho esse artigo que está caracterizando o casaco. Joia? Então, aqui, ó o artigo. Então, é um termo de valor adjetivo. Qual é a função sintática? Adjunta de nominal. E dentro desse objeto direto, eu tenho um adjetivo. Esse adjetivo caracteriza quem? Casaco. Uma característica do casaco. Olha lá, não está separado, ó. Não tem vírgula e não tem verbo. Se não está separado, vem junto, 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 adjunta de nominal. Até aqui, função sintática, não tem nada de diferente do que a gente vinha fazendo. Aí vamos para de baixo. João vendeu o casaco manchado. Então, olha agora. O verbo continua sendo VTD, a gente já viu, né? Olha lá. VTD. O objeto é o casaco, que agora tem uma separação, ó. Então, aqui muda um pouquinho, né? Agora, o objeto é apenas, galera, o casaco. Olha lá. Está separado, ó. Olha essa vírgula aqui. Tem algumas partes semelhantes. Dentro desse objeto direto, vamos lá, quem é o núcleo dessa função sintática? Sempre o substantivo, casaco. Então, isso aqui é igual. Casaco é núcleo do objeto direto. Só que eu tenho um artigo. Então, beleza. O artigo, igualzinho aqui em cima, está caracterizando esse casaco. Então, ele é uma adjunta de nominal, função interna. Manchado é adjetivo.
No entanto, vamos ver que cor que eu vou botar, vermelho. No entanto, senhores, este adjetivo aqui agora, ele caracteriza casaco. Tem aqui tudo igual. Mas aí vem a grande diferença, né? Olha aqui o que está. Olha o que está grifado. A vírgula. Ele está separado do termo a que ele se refere por uma vírgula. Quando ele se separa do termo a que se refere por uma vírgula, então, ele não é mais adjunto adnominal. Ele passa a ser predicativo. Nesse caso, do sujeito ou do objeto? Claro que é do objeto, já que casaco é objeto direto, né? Então, se a característica dele é uma característica que se refere a um objeto, então vai ser predicativo do objeto. Tranquilo? Beleza. Então, sabendo disso, já fiz a função sintática dos dois. Agora vamos entender o que seria essa diferença semântica. Se você memorizou a última linha do slide anterior, sabedor da função sintática adjunta adnominal e da função sintática predicativo, você então identificou que o adjunto adnominal indica aquela característica que é intrínseca, que é permanente, faz parte daquilo. Então, aqui essa característica de manchado, ela faz parte do casaco. E aqui não. Aqui ela é uma característica circunstancial, fruto de uma circunstância. Circunstância é algo que acontece e que não é permanente, algo que acontece naquele momento. Então, olha, qual que seria essa diferença semântica sob o ponto de vista interpretativo? Ou seja, sobre o ponto de vista semântico mesmo. A diferença, senhores, seria a seguinte. Aqui em cima, como manchado exerce a função sintática de adjunto adnominal, a implicação é que essa característica é uma característica permanente. Em termos práticos, seria mais ou menos a seguinte historinha. Eu tenho um casaco já há 8 anos. E um belo dia, caiu um óleo, uma gotinha de óleo nesse casaco, e esse casaco ficou manchado. Isso foi há 6 anos. Então, essa mancha, galera, ela já faz parte do casaco. A ideia é essa. Aquela mancha está lá há tanto tempo que ela já se tornou uma característica do meu casaco, entende? Todo mundo tem um pijama que adora dormir, que é super rasgado, tem um furo debaixo da manga, um furo na costura, enfim, tem um furinho. Então, aquele furo, ele não fez parte do seu pijama sempre, desde o dia em que você comprou o pijama, entendeu? Só que aquele furinho já está ali há tanto tempo, que é como se aquela característica passasse a fazer parte daquele pijama. Que você não joga fora, porque é o seu pijama predileto. Só que o furinho está lá, o rasgadinho está lá. Então, é nesse sentido, quando eu digo encontrou o casaco manchado, aqui, por ser um adjunto adnominal, então eu quero passar a ideia de que essa mancha está lá, há um tempão. É uma característica já que faz parte daquele casaco, uma característica capaz de identificar o casaco dentre tantos outros casacos que ele porventura tenha. Diferentemente do segundo caso, como aqui eu tenho um predicativo do objeto, o predicativo nós sabemos que ele indica uma característica que é momentânea, que é circunstancial. Momentânea não necessariamente que vá parar de existir. Pode ser que essa mancha fique no casaco agora até o fim da existência desse casaco. Mas em que sentido, então, momentânea? Em que sentido circunstancial? Essa mancha não está aqui há muito tempo. Essa mancha é fruto de um acontecimento, de uma circunstância especial. Por exemplo, peguei o casaco, comprei um casaco, é um casaco com um tecido muito delicado, e é um casaco que não pode ser lavado na máquina de lavar tradicional lá da minha casa. Não posso jogar o casaco dentro da máquina e botar para bater. Então, eu tenho que mandar lavar o casaco na lavanderia. E aí eu mando lavar o casaco na lavanderia, de acordo lá com a recomendação daquela etiquetinha. Só que aí, o casaco não me volta da lavanderia manchado? Pois é. Este seria um exemplo prático em que, para definir o casaco como um casaco manchado, o manchado teria que ser um predicativo do objeto. Por quê?
Porque o manchado não é a característica própria do casaco, não é uma característica intrínseca do casaco, não faz parte dele. Pode até ser que essa característica de manchado agora vai fazer parte do casaco aí ad eternum. No entanto, ela é fruto da circunstância de eu ter enviado o casaco lá para a lavanderia para lavar de acordo com o que a etiqueta pediu. Percebeu a diferença? Aqui aquela manchinha já está lá há um tempão, há séculos. E ela, então, posso entender que já faz parte daquele casaco. Ele identifica aquele casaco. Eu não falo mais que é o meu casaco da Guess, da M-Officer, enfim, ou de qualquer outra marca, ou da 25 de março, não importa. É o casaco manchado, entende? A característica já está lá há um tempão. Nesse sentido, quando eu separo por uma vírgula ou por um verbo e esse adjetivo passa a exercer a função sintática de predicativo, então eu devo entender isso no sentido de ser esta uma circunstância, uma característica circunstancial. Então é essa historinha. Aqui eu mandei o casaco para a lavanderia, o casaco não me voltou manchado. Aqui o casaco já está manchado, há vários anos. E mesmo assim eu gosto dele. Então tem essa sutil, quer dizer, na verdade não é sutil, mas tem essa diferença semântica que essa é para poucos saberem realmente. Se você sabe isso aqui no dia da sua prova, é um diferencial muito grande aí que você tem. Ok? Então queria trazer esse exemplo para mostrar para vocês essa implicação semântica. O que está acontecendo aqui, gente? Estou nem apertando, foi tudo, calma. Essa implicação semântica. Joia? Queria mostrar aqui para vocês essa implicação semântica da diferença sintática. E olha lá o que eu falei. Adjunta de nominal, função interna. Está dentro do objeto direto. Predicativo não é função interna, não. Predicativo não está dentro do objeto direto. Predicativo, está separado do objeto. Está separado do termo a que ele se refere. Por um verbo ou por uma vírgula. Então, é uma separação visual. Isso aqui vai ficar muito tranquilo para vocês perceberem. Joia? Vamos prosseguir, então? Vamos para a nossa próxima função sintática, que é ele aí, o complemento nominal. Essa aqui despenca. Então, bora lá, galera. Primeiramente, a definição de complemento nominal. Está aqui para vocês na gravatinha. Complementa um nome. Agora, detalhe. O que eu vou entender por nome, Rafaela? Em determinado momento do nosso curso, eu já falei para você que nós vamos entender nome como uma classe gramatical diferente de verbo. E aí, na língua portuguesa, existem 3 possíveis nomes. Na verdade, mais, mas para o complemento nominal, 3 possíveis nomes. Substantivos, adjetivos e advérbios. Então, detalhe. Alguns nomes na língua portuguesa admitem um complemento. E este complemento, exatamente por complementar um nome, vai ser o complemento nominal. Atenção! Eu dividi o nosso material assim, galera. Comecei a nossa parte final mostrando para vocês as 4 funções sintáticas que são complementos de nomes. E uma dessas funções sintáticas é o chamado complemento nominal. Então, quando eu falo em complemento de nome, são 4 possíveis funções sintáticas. Complemento de nome é o gênero, que abrange 4 espécies. Adjunta de nominal, complemento nominal, aposto e predicativo. Então, o complemento nominal é uma espécie de um complemento de nome, que é o gênero. Cuidado, porque quando eu falo complemento de nome, não necessariamente vai ser um complemento nominal. O complemento nominal é apenas uma espécie dentre as 4 espécies possíveis para o gênero complementos de nomes. Nós não estudamos os complementos de verbos? Pois é. Quais foram os 4 complementos de verbos? Objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial e agente da passiva. E agora estamos estudando os 4 complementos de nomes, que são adjunto adnominal, complemento nominal, aposto e predicativo. Tudo bem? Então, só para você se situar bem, quando eu falo em complemento nominal, é uma espécie do gênero complementos de nomes. Então, eu sei que ele vai se referir obrigatoriamente a um nome. E aí que tá.
A quais nomes? Quais são os possíveis nomes? Quais são os possíveis nomes? Aqui estão, galera. Podemos ter um substantivo abstrato, podemos ter um adjetivo ou um advérbio. Então, cuidado. Primeiro que não é qualquer substantivo. Começa por aí. Primeiro que não é qualquer substantivo. O substantivo tem que ser abstrato. Então, o substantivo concreto está fora. E aí, claro, nesse momento do curso, faz-se muito útil nós relembrarmos o conceito de um substantivo abstrato. O que vem a ser um substantivo abstrato? Vamos relembrar? É aquele substantivo, ou seja, a palavra que dá nome, só que é aquele substantivo que, ou melhor, cuja existência só ocorre, palavra-chave, enquanto alguém produz, enquanto alguém vivencia, enquanto alguém experimenta aquela sensação. Veja um exemplo, a fome. Fome é um substantivo, porque essa palavra dá nome a uma sensação. Substantivo é a palavra que dá nome a seres, a sentimentos, a sensações, a coisas e a pessoas. Joia? Então, dá nome a uma sensação, e esta sensação só existe enquanto eu a sinto, enquanto eu a tenho. Veja, a minha fome só existe enquanto eu não comi nada. No momento em que eu como algo, eu estou o quê? Estou saciando a minha fome. Então, é um substantivo abstrato. É diferente desse mouse. Mouse é um substantivo concreto. Por quê? Porque a existência desse mouse não ocorre só enquanto alguém produz. O cara lá da Microsoft já produziu esse mouse aqui. Produziu. Acabou de produzir, olha lá, ele continua existindo. Então, essa é a grande diferença entre um substantivo concreto e um substantivo abstrato. A tia Maricléia falava para a gente que o substantivo concreto é aquele que você pode pegar, não necessariamente. Porque, veja bem, pensa aí no Saci Pererê. O Saci Pererê você pode pegar? Não. Né? Já viu um Saci Pererê? Também não, né? Só lá no sítio do Capão Amarelo. Então, o Saci Pererê é um substantivo, dá nome a um ser, só que a existência do Saci Pererê, ela não se dá somente enquanto alguém produz. Então, é um substantivo concreto. Não existe Saci Pererê, é ficção. Você não pode pegar, entende? Mas é um substantivo concreto. Por quê? Porque a existência dele não depende de que alguém esteja sentindo, produzindo. Por essa razão é que os substantivos abstratos, eles essencialmente, eles vão nomear o quê? Sentimentos e sensações, né? Por quê? Porque os sentimentos e sensações, efetivamente, só existem enquanto nós produzimos. Então, o amor existe enquanto eu amo. Parei de amar, acabou o amor. Mesma coisa, saudade. Só existe a saudade enquanto eu estou sentindo aquela ausência. Pronto, vi a pessoa, acabou a saudade. Então, saudade também é um substantivo o quê? Abstrato. Então, para ser complemento nominal, eu tenho que obrigatoriamente ter um substantivo abstrato. Isso aqui é um fator que vai diferenciar daqui a pouquinho o complemento nominal do adjunto adnominal, e dentre outros. Então, gravem, o complemento nominal é um substantivo, é complemento de um nome. Existem 3 possíveis nomes que admitem o complemento nominal. Primeiro deles, um substantivo abstrato, que é aquele cuja existência só se dá enquanto alguém produz, enquanto alguém sente. Além do substantivo abstrato, ele também pode complementar um adjetivo, que é exatamente a palavrinha que indica uma característica, uma qualidade a um nome. Ou um advérbio. O advérbio é a palavra que se refere a um verbo, a um advérbio ou a um outro adjetivo. Isso aí você também já sabe. Então, vamos lá, galera. Olha aqui as informações que eu tenho. Ele complementa um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio. A boa notícia é que para você memorizar, a gente pode usar qual técnica mnemônica? De associação com a letrinha A. Então, é sempre o substantivo abstrato, concreto nunca, adjetivo ou advérbio. Então, a nossa técnica mnemônica vai ser de associação com a letra A. Adjetivo, advérbio ou substantivo, desde que seja abstrato, ok? Desde que seja abstrato.
Muito bem, senhoras e senhores, continuando. Olha só, há alguns nomes, então, vamos entender direitinho. O complemento nominal, ele não é um termo obrigatório. Eu não estou dizendo para você que todo advérbio vai ter um complemento nominal. Não estou dizendo que todo adjetivo vai ter um complemento nominal. E muito menos estou dizendo para você que todo substantivo abstrato vai ter um complemento nominal. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que alguns substantivos abstratos, alguns adjetivos e alguns advérbios pedem um certo complemento. Estou conversando com você e falo assim, nossa, eu tenho tanta saudade. Aí você vai pensar, ok, saudade de quê? Saudade de quem? Você está vendo como essa palavrinha saudade, ela pede uma complementação para que o seu sentido se efetive, para que o seu sentido se complete. Pô, tenho tanta saudade, na hora você vai pensar, pô, saudade de quê? Saudade de quem? Entende? Então, é um termo que admite um complemento. Por essa razão, a palavra saudade, quando vier, então, com este complemento vai ser o tal do complemento nominal, já que está complementando um substantivo, e esse substantivo é um substantivo abstrato. Cuidado, galera. O substantivo concreto também pode ter complemento, lógico. Só que aí não vai ser complemento nominal. O complemento nominal passa longe do substantivo concreto e passa muito perto de qual? Do substantivo abstrato. Beleza, doutores? Vamos analisar então essas 3 sentenças depois de eu molhar as minhas cordas vocais. Então vamos lá. Olha só. O juiz agiu favoravelmente ao réu. Ó, que bacana. Momento rico do nosso curso, nós vamos fazer a análise sintática de toda esta oração. Então, olha só. Bom, como é que eu começo a análise sintática? Olha outro momento importante aí, passo a passo para você. Começa assim, galera, achando o sujeito. Lógico. E para achar o sujeito, o que você tem que fazer? Olhar para o verbo. Então, você vai pegar e vai marcar o verbo. Está aqui o verbo, agiu. Perfeito. Para achar o sujeito, eu olho para o verbo, fazendo aquela pergunta. Quem agiu? Resposta, o juiz. Beleza, então o juiz é o sujeito. Não vai dar para ficar escrevendo, galera, porque é difícil com esse mouse, vamos otimizar o tempo. Mas aqui você vai escrever sujeito. Dentro desse sujeito, eu quero tudo. Dentro desse sujeito, quem é o núcleo? Juiz. Por quê? Porque juiz é substantivo. Então, você vai escrever aqui em cima do juiz, núcleo do sujeito. Ou melhor, em cima não, né? Aqui embaixo. Núcleo do sujeito. Dentro desse sujeito, eu ainda tenho essa palavra o, que é o quê? Artigo. É um artigo que está especificando qual juiz, não é algum juiz, não é qualquer juiz, é o juiz. De certa forma, o artigo especifica. E quando eu tenho um artigo, né, ao ladinho de um substantivo, dentro de uma função sintática, essa função é interna, e qual é o nome dessa função sintática do artigo? Adjunta adnominal. Então, pode escrever isso aí no seu material. Ó, esse o é adjunto adnominal, dentro do sujeito. Joia. Fim da análise do sujeito. Então, o sujeito é o juiz, e dentro deste sujeito eu tenho o núcleo, que é juiz, por ser um substantivo, e um adjunto adnominal, que é o artigo, por fazer parte desse sujeito, caracterizando, satelizando aqui este substantivo. Vamos fazer a análise do verbo. Esse verbo indica estado ou ação? Ação. Então, beleza. Essa ação está chegando onde? Está chegando aqui, ó. O juiz agiu favoravelmente. Ah, professora, está chegando no réu. Não, senhor. Se você falou isso, cuidado. Não está chegando no réu. Por quê, Rafaela? Por uma razão muito simples. Se a ação do agiu estivesse chegando no réu, o réu seria o complemento do verbo agiu. Então, experimenta falar o juiz agiu ao réu. Tá vendo? Ao réu não se refere ao verbo. Então, claro que ele não é complemento de verbo.
Ao réu se refere a esta palavra, favoravelmente. Não se refere ao agiu. Então, não venha me dizer que é objeto direto, não. O juiz não agiu ao réu. O juiz agiu. Agiu favoravelmente. Beleza. Favoravelmente se refere ao verbo agir. Então, favoravelmente, sim, é satélite de verbo. Só que tipo de satélite? Bom, aí você tem 4 possíveis complementos verbais. Objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial e agente da passiva. Favoravelmente é um advérbio. Nós sabemos que todo advérbio, em qualquer lugar do cosmos, exerce a função sempre de quê, galera? De adjunto adverbial. Tá aí para você, olha lá. Adjunto adverbial. Então, diz para mim, qual é a transitividade do verbo agiu? Bom, considerando o tipo de complemento que ele tem, como a sua ação chega a uma palavra que não representa coisa e que não representa pessoa, esse verbo não teve o chamado trânsito, já estudado nesse curso. Portanto, ele é um verbo sem trânsito. Ele é um verbo intransitivo. Intransitivo. Mas ele tem um complemento. Lembra que a tia Marie Claire falava pra gente? O verbo intransitivo é aquele que não tem complemento. Mentira dela. Lógico que ele tem complemento, gente. O adjunto adverbial, ele é complemento de verbo, pelo amor do que você acredita. Tá? Ele é complemento de verbo. Ele só não é alvo, mas ele é complemento de verbo. Então, o verbo intransitivo, ele tem complemento sim. Pode ter, pode não ter, enfim. Tá? Mas nesse caso, ele tem. E aí, vamos agora para o que efetivamente interessa, né? O tal do complemento nominal. Bora lá. Ao réu, galera, se refere, se relaciona com quem? Aí nós já vimos, né? Quando você lê isso aqui, ó, ao réu não pode se referir ao verbo. Né? Não é o juiz agiu ao réu. É o juiz agiu favoravelmente. Só que beleza. Aí entra naquele raciocínio que eu passei para você. Peraí, quem age favoravelmente ou contrariamente, age favoravelmente a alguém, a alguma coisa. Né? Então, perceba, essa palavrinha, favoravelmente, ela pede um complemento. Se eu só digo assim para você, olha só, o juiz agiu favoravelmente. Tá, daí você vai me perguntar, mas a quem? Ao réu ou ao autor? Entende? Então, a palavrinha pede um complemento. Joia. Só que essa palavra não é verbo. Essa palavra é um advérbio. E advérbio se encaixa em qual classificação? Nome. Então, veja, este nome pede um complemento. Qual vai ser o nome do complemento deste nome? Complemento nominal. Então, olha só. Ao réu complementa este advérbio. Portanto, ele é um complemento nominal. E agora nós vamos aprofundar. Dentro deste complemento nominal, quem é o núcleo? Como é que eu acho o núcleo de uma função? Olhando para o verbo. Então, verbo. Olhando e procurando o substantivo. Galera, tem que lembrar, dentro de uma função sintática sem verbo, o núcleo tem que ser um substantivo ou uma palavra equivalente. Se não tiver substantivo aqui, vai ter que ter um pronome no lugar dele. Se não tiver pronome no lugar dele, vai ter que ter uma palavra funcionando como um substantivo, que é a chamada palavra substantivada. Nesse caso, eu tenho um substantivo, é a palavra réu. Então, acabou. A palavra réu é substantivo. Se é substantivo, a palavra réu, ela é núcleo de quem? Do complemento nominal. Tá vendo? Tá dentro do complemento nominal. Só que dentro do complemento nominal eu não tenho só o núcleo. Eu tenho ainda o a e o o. Fala para mim, o que é o o? O o é o artigo. Satélite desse substantivo. Concorda com ele? Tanto é que se eu mudar isso aqui para o feminino ré, esse artigo vai mudar para a. Então, o é artigo, coloca aqui em cima para a gente otimizar o tempo. Artigo. Esse artigo é satélite do substantivo.
Está dentro da mesma função, complemento nominal. Então, esse o, pessoal, é um adjunto, o quê? Adnominal, que a gente coloca, qual convenção? A. Olha lá. Dentro do complemento nominal, eu tenho uma parte menor, que é o núcleo, e uma parte menor, que é o adjunto adnominal. Quase tudo em uma oração, na verdade, é o adjunto adnominal, porque ele é essa função interna de artigos, numerais e pronomes e adjetivos que caracterizam substantivos dentro de uma função sintática. E eu ainda tenho uma outra coisa dentro desse complemento nominal, que é a letra A. O que a letra A é? O que a letra A é? Bora ver aqui uma cor. Vamos pegar esse azul aqui, vamos ver se funciona. Então, ó, dentro desse complemento nominal, aqui, ó, ainda tem a letra A. Beleza. O que é essa letra A? Tá aqui, galera. A letra A, galera, é preposição. E qual é a função sintática dela? Agora você vai anotar duas frases importantes para a gente fechar o nosso bloco. No próximo eu continuo com os outros dois exemplos. Você vai anotar a primeira frase. Preposição, qual é a função sintática? Nenhuma, zero, conjunto vazio. Isso aqui é aquele símbolo de conjunto vazio, o zero cortado. Então, a primeira frase que você vai escrever é: preposição não exerce função sintática. Não venha me dizer que esse A é adjunta adnominal. Galera, adjunta adnominal é artigo, numeral, pronome e adjetivo. Esse A é preposição. Este A é preposição. Tá legal? Então, olha só. Preposição não exerce função sintática. Essa é a primeira frase que você vai anotar aí no seu material. Joia? E a segunda frase? A segunda frase é: o complemento nominal é um termo preposicionado. Tem uma preposição no complemento nominal, ele é um termo preposicionado. O termo regente, ele vai pedir essa preposição, né? Favorável a, favoravelmente a. Então, a própria palavra, o substantivo abstrato, o adjetivo ou o próprio advérbio vão pedir uma preposição. Tranquilo? Então, o complemento nominal é um termo preposicionado. Esta é a segunda frase que você vai anotar aí no seu material. Estouramos o nosso tempo, por essa razão, no próximo bloco, nós faremos, então, a análise destas outras duas frases restantes. Tudo bem, pessoal? Então, eu estou esperando você. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.